Neste momento nós vamos ler o Evangelho segundo João 14, é todo o capítulo, não tem um versículo. João 14, diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim nos basta, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo que estou convosco e não me tendes crido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, e estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo.
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Até aqui. Quero ler o Dia do Senhor 8, do Catecismo de Heidelberg. É a parte do Catecismo que fala sobre o credo apostólico, a confissão, resumo da fé cristã, um documento da Igreja, expressando conformidade com aquilo que a Bíblia ensina. Pergunta: como se divide esses artigos? Resposta: em 3 partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus, o Pai, e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus, o Filho, e a nossa redenção. A terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo, e a nossa santificação. Pergunta 25. Visto que só existe um único Deus, por que é que você fala em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Amados irmãos, prezados ouvintes, em Dia do Senhor 7, nós aprendemos que somente aqueles que creem em Cristo serão salvos. A fé não é a razão para a salvação, a causa da salvação, mas ela é necessária na salvação. Entende-se por fé aceitar que Deus existe, crer que as suas promessas são verdadeiras e levar Deus muito a sério. E é por isso que você não pode separar a fé com o fruto da fé, a fé com a obediência. Não que a fé e a obediência se juntam em uma equação matemática, fé mais obediência é igual a salvação, mas a nossa vida de gratidão segue a vida de confiança de que nós somos salvos inteiramente, graciosamente, integralmente pelo Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso nos levanta a seguinte questão: se a fé implica em aceitação que Deus existe, quem é esse Deus? Irmãos, essa pergunta é muito importante, pois há vários entendimentos acerca de quem é Deus. Se você perguntar às pessoas: você crê em Deus? Crê em Deus? Eles vão dizer: sim, eu creio. Mas depois faça a pergunta: o que você entende sobre esse Deus? Aí você vai ouvir várias respostas, as mais variadas. Respostas sejam curtas, longas, não importa. E é por isso que a igreja deve confessar
quem é Deus e crer que este Deus é a razão da nossa salvação. E é justamente sobre isso que trata o dia de Senhor hoje. O Catecismo descreve o que é ou quem é este Deus que você deve crer. Este Deus, ele é uno e trino. Nós confessamos o único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que compõem o único e verdadeiro Deus. O Deus triuno tem algumas coisas a dizer a nós e aos nossos filhos. E Deus responde a 3 grandes perguntas, importantes perguntas. Deus dá grandes respostas ao homem, antes mesmo que ele possa entender, por ser uma criança, um filho da aliança. Deus dá respostas a nós e aos nossos filhos. É como o profeta Isaías, ele diz em capítulo 65, versículo 24. Ele diz: antes que eles chamem, eu responderei. Um povo abençoado pelo Senhor, um povo que ele e os seus descendentes recebem a revelação de Deus. Irmãos, antes de fazermos as perguntas importantes, Deus nos dá as respostas. O Deus triuno responde às nossas perguntas, seja no batismo, seja no decorrer do nosso crescimento, amadurecimento como cristãos. Por exemplo, nós recebemos hoje pela manhã tanto a pregação como a ceia do Senhor. Quem é Deus? O que Ele representa para nós? Nessa noite nós vamos responder as 3 perguntas básicas sobre Deus. As perguntas são: quem vai cuidar de nós? Segunda, quem nos salva? Terceiro, quem nos renova ou nos santifica? E a resposta é Deus. O Deus triuno. Deus Pai cuida de nós por sua providência. Deus Filho executou a obra de salvação. E Deus, o Espírito Santo, está trabalhando na obra de santificação, de renovação de nossas vidas. Irmãos, é muito importante esta confissão no Deus triuno. Eu vos digo que toda a nossa vida depende desta confissão, deste conhecimento do Deus triuno. A nossa existência está no amor do Pai por nós. A nossa existência, ela vem de Deus, o Pai, que é tido como Criador. Nós confessamos nossa fé num Pai que fez todas as coisas. É algo muito pessoal. Nós cremos que Ele criou pessoalmente todas as coisas. Nós não cremos num poder frio, distante, um tipo de evolução, não, mas aquele Deus a quem podemos chamar de Pai, Ele nos criou. Nós devemos a existência a Deus. Por que existimos? Por que estamos aqui? E a resposta é simples: porque Deus nos criou. Ele formou o homem do pó da terra, Ele soprou o fôlego de vida em suas narinas, Ele formou cada um de nós no ventre de nossas mães, Ele criou todo mundo, criou o universo. Mas não só Ele criou, Ele governa a sua criação.
Ele governa sobre isso, e é por isso que nós temos a nossa comida, a nossa bebida, a nossa roupa, porque Deus, o nosso Pai, é o Criador e é o nosso provedor. E assim que vemos que nossa existência está em jogo em nossa confissão, nós vemos que este Deus triuno é muito importante. Nós precisamos que Deus Pai nos sustente. Se não houvesse Deus Pai, quem teríamos para cuidar de nós? Ninguém. Irmãos, o assunto é de vida ou morte. Somos salvos do pecado, dos poderes das trevas, porque Deus, o Filho, nos salvou. Nós cremos que o Filho é o nosso Redentor. Deus Filho, nenhum outro se tornou homem, sendo Ele Deus. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, tomou sobre si a nossa natureza humana, Ele sofreu a ira de Deus com os nossos pecados, Ele morreu na cruz, de forma que Ele apresentou o único sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele obteve a graça de Deus pelo seu sacrifício. A graça de Deus nos alcança porque Ele realizou a grande obra de salvação. Por meio do sacrifício do Filho de Deus, ou Deus Filho, somos justos diante de Deus e temos a vida eterna. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou da escravidão do diabo. Em capítulo 14, o texto que nós lemos de João, o Senhor disse que o príncipe deste mundo, o diabo, estava chegando. Estava vindo para perseguir Cristo até a cruz. Mas o diabo não pôde com Cristo. Ele ressuscitou dos mortos. Pela fé nele, nós somos vencedores. Os nossos inimigos foram derrotados. O nosso Redentor está agora nos céus. Ele levou a nossa carne humana à presença de Deus. O diabo ainda é o príncipe deste mundo. Ele ainda nos tenta desviar de Cristo, tenta nos enganar. E o único recurso que nós temos para permanecer firme em nossa fé é olhando para Cristo. A salvação dos nossos pecados, salvação das garras de Satanás, do diabo. Cristo morreu na cruz para nos libertar. E assim nós vemos que a confissão com Deus triuno é muito importante quando nós falamos acerca da nossa salvação. Precisamos de um Deus Filho para nos salvar. Sem Ele não há salvação. Sem Ele não há como ter a nossa vida mudada. Mas, irmãos, não apenas a nossa existência e a nossa salvação está em jogo em nossa confissão do Deus triuno, mas também o nosso bem-estar espiritual também está em jogo. Nós cremos em um Deus Espírito Santo. Nós cremos que Ele é o agente da santificação, o purificador. O Espírito Santo não é nenhuma força impessoal, como muitos afirmam. Ele é Deus. Voltando a João capítulo 14, Cristo é chamado de o outro Consolador, o outro Conselheiro. O Espírito Santo é o outro Consolador que veio no dia de Pentecostes para tomar o lugar de Cristo, que havia subido aos céus. Assim como o primeiro Consolador, Jesus Cristo, que é pessoal, real,
o outro Consolador, o Espírito Santo, é real. Real. Esta pessoa real, Deus, o Espírito Santo, Ele trabalha em nossas vidas. Ele nos dá fé para crer no Senhor Jesus Cristo. Ele nos faz compartilhar de Cristo e os seus benefícios. O Espírito Santo nos reúne como igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o início da criação, em especial esta ação de reunir o seu povo em todos os lugares foi entregue ao Espírito Santo do Senhor. Ele nos conduz a uma bela comunhão com o Pai e o Filho, uma bela comunhão entre irmãos em Cristo. Por meio da obra do Espírito Santo, nós somos novas pessoas. Nós somos transformados de vidas onde o pecado reinava para uma vida onde o serviço ao Senhor é o que está em foco. Ele nos faz amar a Deus. Ele nos faz gostar de servir a Deus, de olhar para os mandamentos de Deus de forma onde uma nova obediência, uma nova disposição é nos dada. Sem o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nunca amaríamos a Deus, nunca teríamos o desejo de fazer a vontade de Deus. Portanto, em relação a isso, não entristeçamos o Espírito Santo. Este é o Deus em que nós cremos. Este é o Deus da nossa existência. Tire o Pai e não há existência. Este é o Deus da nossa redenção. Tire o Filho, negue o Filho de Deus, e você permanecerá sob a maldição que Deus colocou sobre o pecado. Este é o Deus da nossa santificação. Tire o Espírito Santo e as nossas vidas permanecerão nas garras do pecado. Não podemos sequer, sem o Espírito Santo, começar a servir a Deus, amá-lo e crer em Deus. Não há. Deus é o Deus da criação, é o Deus da redenção e o Deus da renovação da vida. É sobre isso que fala a Escritura Sagrada. Este Deus se comprometeu com você desde o batismo. E este Deus, Ele é o seu Criador, o seu mantenedor, o seu Redentor e o seu Santificador. Abrace as promessas do Evangelho. Abrace as promessas por meio da fé deste Deus triuno. E esse Deus triuno nos fortalece quando nós vamos à mesa do Senhor, como nós fizemos hoje pela manhã. Nós vamos à mesa do Senhor, à ceia do Senhor, porque nós somos pecadores. Nós vamos humildemente percebendo que nós ofendemos grandemente a Deus com nossos pecados, mas também nos lembramos do que Deus Filho fez para restaurar a comunhão com Deus. Nós recordamos, nós proclamamos a morte de Cristo, reconhecendo que Ele pagou totalmente pelos nossos pecados. Nós vamos à mesa do Senhor para sermos fortalecidos na fé por Deus, o Espírito Santo. Ele nos encoraja a continuar olhando para Cristo, a desviar o nosso olhar de nós mesmos, de nossa pretensão de achar que nós temos alguma coisa agradável a Deus de nós mesmos.
Ele nos encoraja a olhar para Cristo. A mesa do Senhor, como nós celebramos a ceia pela manhã, nos encoraja a servir a Deus obedientemente. É este Deus triuno, 3 pessoas, um só Deus. É este o grande Deus que se revelou a nós em sua palavra. Olhando para o dia do Senhor 8, ele diz: sim, existe 3 pessoas, não 3 deuses, 3 pessoas neste único e verdadeiro Deus que se mostra em sua palavra. E por que nós confessamos isso? Porque isso reflete ao ensinamento da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Nós vemos este Deus em 3 pessoas, distintas obras dessas 3 pessoas, formando o único e verdadeiro Deus. Eu quero trazer algumas referências sobre essa verdade. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 44, versículo 6 também diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Em capítulo 45, versículo 5 de Isaías: eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 4 a 6, ele diz: sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um único Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, todavia para nós há um só Deus. É isso mesmo, irmãos, um só Deus. No entanto, este único Deus se apresenta em 3 pessoas, e cada uma dessas pessoas compõe um único Deus. Não é que cada pessoa seja um terço de Deus, não. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É isso mesmo. A fé cristã não pode se curvar diante do irracional. A fé cristã não diz que devemos de alguma forma crer que 1 é igual a 3, sem que haja uma manifestação, revelação do próprio Deus. Porque a fé cristã, ela nos chama a colocar a nossa confiança nesse Deus. Capítulo 14 de João, nós vemos sobre cada uma dessas 3 pessoas. Nós vemos sobre como eles são um. No versículo 1, Jesus diz: confie em Deus, confie também em mim. Jesus não nos chamaria a crer nele se ele também não fosse verdadeiro Deus. E no versículo 6, ele diz que ele é o único caminho para o Pai. No versículo 9 em diante: aquele que me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Então, uma relação tão próxima entre o Pai e o Filho existe. Eles são um. No versículo 23: quem ama o Filho será amado pelo Pai, e o Pai e o Filho virão e habitarão nele. Versículo 24: a palavra que o Filho fala é, na verdade, a palavra que o Pai, que o Filho ouviu do Pai.
Pai e o Filho são um. E juntos, o Pai e o Filho, com o Espírito Santo, formam o único Deus. No versículo 16, o Senhor Jesus promete enviar o Espírito Santo. Ele diz que o Pai enviará o Espírito em nome do Filho. O Senhor Jesus, ele diz que o Pai enviará o Filho, o Espírito Santo. No capítulo 15 agora, versículo 26, ele diz que ele, o Filho, ele enviará o Espírito Santo do Pai. É assim que vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três em um. Cada um tem o seu trabalho e juntos trabalham em perfeita harmonia, o único e verdadeiro e eterno Deus. Quando nós iniciamos o culto, nós somos recebidos por esse Deus. De manhã eu usei a saudação, a bênção de Apocalipse, capítulo 1, que diz: aquele que é, que era e que há de vir, esse é Deus Pai, pelos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, esse é o Deus Espírito Santo, por Cristo Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Este é o Filho. No final nós seremos despedidos para as nossas casas com a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E você sairá deste lugar para iniciar uma semana de trabalho, onde você leva consigo a bênção do Senhor. Mas eu tenho uma pergunta: você iniciará a semana regular tendo a convicção, a certeza de que este Deus triuno, este Deus que é 3 pessoas e um só Deus, derramou a sua bênção sobre você? Você sairá com o tesouro do Filho de Deus, ou Deus Filho? Você desfrutará da nova semana no amor de Deus? Você regozijará com a riqueza do tesouro da comunhão com o Espírito Santo? Que esta bênção, o Deus triuno, fortaleça a sua vida, encoraje durante todos os dias dessa semana. Não é uma coisa só para domingo. Nós não temos a ver com o Deus do domingo só. Nós temos a ver com Deus durante toda a semana, ou todos os dias dessa semana. Durante toda a semana, somos filhos de Deus Pai, somos servos do Senhor. Durante toda a semana, nós somos templos do Espírito Santo do Senhor. Portanto, louve a este Deus único e trino. Louve a Ele como nosso Pai Celestial, que juntamente com o Filho, o Espírito Santo, é o único e verdadeiro Deus que reina e vive para sempre. É assim que Deus se revelou, se revela em sua palavra. Ele é o teu Salvador, Ele é o seu provedor, Ele é o seu Redentor, Ele é o seu santificador. Tenha consciência disso. E essa verdade de um Deus trino e uno conduza a sua vida todos os dias. Amém.
Ah, não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.